E aí, people, vamos falar de potencial de repouso? Muito importante para o quê? Para a nossa bioeletrogênese. É o início de tudo. E aí, tem um detalhe nele que é muito importante. Ele é comum a todas as células. Comum a todas as células. Então, todas as células vão possuir um potencial de repouso. Você vai ver que o potencial de repouso ele é decorrente o quê? Uma diferença de concentração de íons. E as células todas têm o quê? Essa diferença de concentração de íon. Só que o que eu preciso que você tome cuidado com isso, com essa informação? Potencial de repouso é comum às células, a todas. Potencial de ação não, que é o nosso próxima aula. Então, muito cuidado para não confundir isso. Potencial de repouso é comum a todo mundo. Potencial de ação só células excitáveis que a gente vai conversar no próximo aula. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá. O que você precisa saber? O que você precisa para entender ele? Primeira coisa, pessoal, você precisa lembrar que quando eu pego uma célula, vamos pegar uma célula aqui. Olha só que bacana. Uma célula. Eu observo, eu tenho que lembrar que nesta célula eu tenho diferença de concentração. Esta célula ela é mais concentrada em potássio no seu interior e do lado de fora tem pouco potássio. Já do lado de fora eu vou ter o que? Muito Na+. E do lado de dentro eu tenho pouco Na+. Beleza? Tranquilo. De boa. Sabendo disso, olha só, eu tenho uma diferença de concentração de potássio. Um lugar onde tem mais, outro lugar onde tem menos. Então eu tenho um gradiente o quê? De concentração. Gradiente de concentração você vai chamar a partir de agora de um gradiente químico. Beleza? Eu tendo um gradiente, eu vou ter o quê? Uma difusão. Vou ter um transporte passivo. De onde tem mais para onde tem menos. Então, esta célula vai sofrer uma difusão. Olha só que bacana. A difusão de quem? Do potássio. Olha aqui embaixo. Eu tenho muito sódio aqui e pouco sódio lá de fora. Vai também acontecer uma difusão. Só que ao contrário do potássio que era saindo da célula, o sódio ele vai o quê? Ele vai entrar para dentro da célula. Eu tenho uma difusão do sódio para o interior da célula. Então aqui eu tenho uma difusão, olha só que bacana, de Na+. E essa difusão ela vai acontecer por uns canais que a gente conversou na última aula. Então ela acontece pelo quê? Por canais específicos. Eu vou acontecer ela pelo meio do quê? De canais de vazamento. Então a difusão do potássio acontece pelo canal de vazamento de potássio. Olha só, vazamento de K+, e a difusão de sódio vai acontecer pelo canal de vazamento de quem? Do cálcio? Não, né? Do sódio. De Na+. Lembra o que eu falei no último vídeo? Qual desses dois tem mais? Tem mais canal de vazamento de potássio ou mais canal de vazamento de sódio? De potássio. Então aqui, ó, esse aqui vai acontecer em que? Em maior quantidade. Então, ó, ele acontece em maior quantidade. Logo, quando eu falo isso para você, eu posso falar o quê? A célula é mais permeável a quem? Ao potássio ou ao sódio? Ao potássio. Quase que 100 vezes mais. Beleza, people? E aí, ó, essa questão de maior quantidade de canais de vazamento de potássio fala que eu conduzo muito potássio por essa célula. Eu conduzir muito potássio por essa célula me traz o conceito de condutância.
Quando eu tenho facilidade de um íon passar por esta célula, eu falo que ele tem uma alta condutância. Se eu comparo a condutância do potássio com o sódio, o potássio tem mais condutância do que o sódio, porque o potássio é conduzido mais facilmente, é transportado mais facilmente pela minha célula do que o próprio sódio. Então, a maior quantidade, logo eu posso escrever aqui, que eu tenho maior condutância no repouso. Bacana. Então, o potássio tem maior condutância. People, beleza, tranquilo, né? Vamos ver uma outra coisa aqui que é interessante, que é uma consequência disso que nós discorremos. Então, eu vou pegar esta mesma célula, neste mesmo momento, e vou desenhá-la aqui, É a mesma célula, ok? No mesmo momento, só que menor. Para ter espaço, tá? Na verdade, é por isso. Vamos ver o que está acontecendo aqui, People, olha só, eu tenho potássio saindo e sódio entrando. Potássio tem carga o quê? Positiva. O sódio também tem carga positiva. Contudo, sai mais potássio do que entra sódio. Eu estou tirando carga positiva do lado de dentro e jogando para fora. E estou pondo pouca carga positiva do lado de dentro. Logo, o que vai acontecer? Eu estou tirando cargas positivas. Se eu estou tirando cargas positivas, que são o potássio, e botando pouco sódio, essa célula vai ficar negativa no seu interior. Olha só, ela fica negativa. Se o interior fica negativo, People, como é que vai ficar o exterior? Ora, eu estou jogando potássio aqui para fora, eu estou jogando K+. Estou jogando K+. Então, do lado de fora vai ficar o quê? Positivo. Bacana? Beleza, Guilherme, tranquilo, entendi isso. Então, eu posso falar o quê? Que o interior da célula é positivo. Desculpa, o interior da célula é negativo porque eu estou tirando cargas negativas de lá. Perfeito. Vamos anotar? Para você anotar no seu caderno para ter algo completo aí, o interior é negativo. Negativo. Devido à saída de cargas positivas. Beleza? Que cargas positivas é essa? O K+. Guilherme, só isso já é o suficiente para deixar o lado de dentro negativo? Não, People, não é só isso. Dentro da célula, entenda, existe um conceito na biofísica, na fisiologia, que vai te ajudar muito quando você estiver estudando algumas matérias mais para frente na medicina em si, nas clínicas, que se chama o quê? Princípio da eletroneutralidade. Dentro das células, as cargas têm que estar neutra, em teoria. Se eu vou lá, tenho essas cargas positivas dentro da célula, para ficar neutra essa célula, tem que ter cargas negativas lá dentro também. Quem são? Cloreto, proteínas. Então, eu tiro cargas positivas e mantenho as negativas lá dentro, deixando ainda mais negativo. Então, eu coloco aqui, e mantenho as negativas. As cargas negativas, vamos botar assim melhor, cargas negativas. Quem são essas cargas negativas? Pessoal, anota aí, Cl- e as proteínas. Bacana? Beleza, Guilherme, entendi isso, bacana. Vamos ser radical? Vamos.
Vamos furar essa célula e vamos estudar lá dentro. Por que eu vou fazer isso? Porque, people, presta atenção. Aqui está negativo e aqui está positivo. Eu formei polos. Formei polos. Se eu formei polos, eu posso falar que essa célula está polarizada. Por que polarizada, Guilherme? Porque um lado dela está negativo e o outro lado está positivo. Então eu criei polos. Um polo negativo, que é o interior, e um polo positivo, que é o exterior. Você lembrou de quê? Polo positivo, polo negativo. Você lembrou de quê? Fala pra mim. Pilha, bateria. Bateria tem um polo positivo e um polo negativo. Pilha tem um polo positivo e um polo negativo. Então, ó, eu vou fazer o quê? Eu vou instalar um aparelho aqui chamado voltímetro. Eu vou furar esta célula aqui, ó. Fui lá e furei esta célula com a agulhazinha aqui, ó. Bacana, ó. Furei ela com essa agulha. Vamos pintar a agulha, né, para ficar bonitinho. Vou furar essa agulha e esta agulha eu vou lá ligar ela ao quê? A um voltímetro. Então, ó, nossa, ficou bem ruim esse fio. Então eu peguei esse fio e liguei a um voltímetro. O que é um voltímetro? Pessoal, o voltímetro nada mais vai ser uma caixa que vai medir para a gente voltagem. Se eu pego um voltímetro e coloco uma em cada polo de uma pilha, ele vai me apontar, ó, essa pilha tem 1,5 volts, 9 volts. Ou seja, ela tem capacidade de fornecer 1,5 de energia elétrica. Basicamente é isso, não vamos seguir o rigor científico. Da mesma maneira, pelo fato dela ter formado polos, ela também tem capacidade de fornecer energia elétrica. E aí, na hora que eu meço, ao contrário das baterias, que é mais 1,5 volts, entre aspas, aqui vai ser o quê? Vai ser menos. Guilherme, por que menos? Olha onde a ponta da agulha está. Está dentro da célula. Dentro da célula é negativo, people. É negativo. Então, por isso que fica negativo. E aí, qual vai ser o valor de voltagem? Vai ser de menos 90 milivolts. Menos 90 milivolts. Mili porque é muito pequeno, tá? Ficaria 0,09. Então não compensa. Beleza? Este valor aqui, pessoal, que eu estou apresentando para você de menos 90 milivolts, que é o nosso potencial de repouso. Potencial de repouso de uma célula é menos 90 milivolts. E aí ele vai ser composto de duas coisas. Duas coisas vão compor o meu potencial de repouso. E isso você tem que saber, people. Você tem que saber. Duas coisas vão compor este valor de menos 90 milivolts. O primeiro, que pode cair na sua prova e vai cair, se chama potencial de Nernst. Eu acho que é assim que se escreve. Qualquer coisa eu corrijo depois. Potencial de Nernst. O potencial de Nernst, pessoal, desses menos 90 aí, ele é responsável somente por quanto? Somente por menos 84 milivolts. Então, ele é responsável desses menos 90 por menos 84. Guilherme, tá faltando 6. Tá, que é o segundo componente que você conhece, ou pelo menos é para conhecer, people, tem que conhecer muito bem, que é a nossa bomba de sódio e potássio. Então, bomba de Na mais K mais. Ela aqui vai ser responsável por quanto? Pelo que faltou. Menos 6 milivolts. Questão de prova. Questão de prova. A bomba de sódio e potássio faz parte da composição do que? Do potencial de repouso. Bacana. Mas eles não vão falar assim. Eles vão botar outra coisa na alternativa. Na alternativa eles vão escrever assim, ó, a bomba de sódio e potássio é
eletrogênica. Gênica de Gênesis, criação, elétrons de eletricidade. Eles podem colocar desse jeito, tá certo. Ou eles podem mudar as coisas e você marcar errado, que em vez deles escreverem eletrogênica, ele pode falar que a bomba de sódio e potássio no potencial de repouso é eletroneutra. Tá errado. Falou, bomba de sódio e potássio no repouso eletroneutra, tá errado, people. Tá errado. Bomba de sódio e potássio no potencial de repouso é eletrogênica. Véi, rabisca isso. Rabisca, isso é importante. Nunca caiu em prova. Nunca caiu. Então, fique atento. É bom de cair. Isso aqui você conhece muito bem, e esse aqui era o detalhe que faltava para a gente finalizar de vez um pouco, né? Ainda vamos falar um pouco de potencial de ação, bomba de sódio e potássio. Vamos falar aqui um pouco de potencial de Nernst. People, vai doer um pouco, vai viajar um pouco, mas eu preciso que você pare tudo que você está fazendo agora e preste muita atenção nisso daqui. Vamos voltar lá no início da aula? Vamos. Potássio, maior concentração, saía por difusão. Sódio, maior concentração, entrava por difusão. Beleza? Saía mais potássio do que entrava sódio. Por isso que a célula ficou negativa do lado de dentro. Beleza? Isso aqui é uma difusão pelo quê? Por um gradiente químico. Mas você concorda comigo que com o tempo aqui fica negativo e aqui fica positivo? Eu tenho uma diferença. Diferença é igual a gradiente. Então aqui eu tenho um gradiente que a gente chama de elétrico. Gradiente entre cargas negativas e cargas positivas. Logo, o lado de fora vai atrair o quê? Vai atrair cargas negativas. E o lado de dentro vai atrair o quê? Cargas positivas. Por quê? Porque os opostos se atraem e os iguais se repelem. People, fala para mim, o potássio aqui carga positiva. People, o potássio está saindo de dentro da célula e indo para fora. A gente viu ali em cima. O que vai acontecer? Vai chegar um momento que eu vou ter esse potássio saindo aqui para fora por um gradiente químico. E vai chegar um momento que esse potássio vai entrar para dentro da célula por um gradiente elétrico. Por quê? Porque o potássio é positivo, repele com esse lado positivo e é atraído com o lado negativo. Ou seja, gradiente químico, bota o potássio para fora da célula. Gradiente elétrico, puxa o potássio para dentro da célula. Então fica uma troca ali. Só que essa troca cessa um momento. Chega um equilíbrio, onde eu não tenho mais variação da quantidade. E esse equilíbrio é justamente o que? O momento que eu atinjo menos 90 mV. Esse equilíbrio é justamente o momento que eu atinjo o potencial de repouso. Este momento, na verdade, não é quando eu atinjo menos 90, é quando eu atinjo menos 84 mV. Este momento que eu atinjo menos 84 mV, que eu alcanço o equilíbrio entre o gradiente químico e o gradiente físico, é que eu chamo de potencial de Nernst, e isso cai em prova. Então, o potencial de Nernst eu posso colocar assim, ó, é o momento que a difusão pelo gradiente químico, que é pela diferença de concentração, se iguala ao elétrico. Ou seja, não vou ter mais uma diferença acontecendo, né? Não vou ter mais um transporte acontecendo. Então, ó, eu vou cessar o transporte. Beleza? Deixei até sublinhado ali. Como é que fala? Fiz o círculo em cima. Isso aqui, ó, é o nosso potencial de Nernst. Tem questão que explora esse conceito.
que vai te ajudar a raciocinar como que eles podem perguntar em prova. Contudo, pessoal, esse valor de menos 84, ele não surgiu ao acaso, tá? Ele tem uma equação. E aí eu vou explorar essa parte da aula para a equação. Não acredito que caia, mas eu quero te mostrar de onde vem esse valor de menos 84. Então este é o momento da aula que você vai sentar, você vai copiar, porque é interessante, mas é uma escuta a título de conhecimento, para obter conhecimento, tá bom? Chances de cair isso é o que? É menor, tá bom? Então vamos lá, vamos falar aqui então de equação de Nernst.